Fala aí, galera, estamos aí para o já tradicionalíssimo vídeo da sexta-feira, que é uma espécie de raio-x do momento que a gente tem feito toda semana aqui, após a rodada de meio de semana. No caso dessa sexta-feira, após a derrota, mais uma derrota, do São Paulo no Campeonato Paulista. O São Paulo tem um desempenho tenebroso, está em penúltimo lugar na classificação, antepenúltimo lugar na classificação geral. Perdeu do Bragantino 4-3 de virada, virou, depois virou de novo. Teve a coletiva do Rogério, em que, contrastando de certa forma com o que ele aparentava nas outras coletivas, ele parece mais animado, falou, não, gostei do que eu vi, vamos evoluir, viu coisas positivas do time, até mais do que eu mesmo vi, o que o Arnaldo viu. O fato é que o Rogério falou isso, e eu e o Arnaldo sempre tentamos ali, né, Arnaldo? Buscar ali nas entrelinhas das palavras do Ceni, com mais uma apuração lá dentro do clube, as coisas que podem vir por aí. E é sobre o que a gente vai falar nesse vídeo. E as coisas que podem vir por aí são reforços. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Mas antes, quero que vocês se assinem o canal. Apertem o sininho, gente. Pelo amor de Deus. Avisem aí, parentes e amigos. Vamos junto. Vamos nessa. E quero falar também que este vídeo que você acompanha, ele tem o apoio do OneFootball, o aplicativo de futebol que tem notícias, estatísticas, tempo real, onde o Arnaldo está olhando agora o que tem de novidades do São Paulo, porque tem notícias, estatísticas, tempo real de mais de 200 clubes do Brasil e do mundo, além do campeonato alemão, ao vivo de graça. É mesmo. Como é que eu faço? Baixa o OneFootball com esse QR Code que está na cara do Arnaldo, ou com o link que está aqui na descrição, porque é de graça. Campeonato alemão, ao vivo de graça, reta final do campeonato agora. O negócio está pegando, com narração e comentários em português. Além de outras ligas muito legais aí que o OneFootball também disponibiliza de graça. Portanto, notícias estatísticas de um monte de time e mais campeonato alemão de graça. Baixa aí o OneFootball e de quebra ajude a gente. Arnaldo, é o seguinte, 4-3 para o Bragantino. Ficou claro que sem volante esse time não vai para lugar nenhum. Ficou claro que vai precisar de mais zagueiro, porque só quem tem lá o Arboleda tem que vir correndo para jogar, porque não tinha zagueiro, porque não sei o quê. Miranda mal. O São Paulo vai ter de ir às compras, e o Rogério Ceni falou isso, Arnaldo. Meio de leve, não, precisamos mesmo, só temos um volante, só tem o Luan, que eu só vi 10 minutos em campo, papapá. E também zagueiro, porque só temos poucos zagueiros, só que com porém, ele não quer um zagueiro qualquer, precisa ser o Casemiro, precisa ser o Thiago Silva, precisa ser um super volante, um super zagueiro, porque precisa ser alto, ele também calcou muito nesse ponto de altura, mas o fato é, Arnaldo, a diretoria vai às compras, vai? Vai, Tironi, e acho que vai com um delay gigante, né? Vai atrasada. Já fez a primeira janela de contratações, priorizou, a pedido do treinador, os jogadores de meio de campo para frente. Lembremos que antes da bola começar a rolar, a insistência do Rogério era por mais um jogador de frente, do 1 contra 1, era a prioridade dele, o tal do Sotel, do Luiz Henrique, etc. e tal. A partir do momento que a bola começou a rolar, acho que ficou claro, evidentemente, escarrado contra o Bragantino, que a principal fragilidade do time é o sistema defensivo que o Rogério repensou e reinventou. Então, o São Paulo, que deixou de jogar com 3 zagueiros, segundo o Rogério, porque não tem zagueiro suficiente também, e que não joga com volante de marcação, até porque o Luan segue machucado, a diretoria, depois de acompanhar claramente a partida em Bragança, se convenceu absolutamente que, mesmo que o Rogério faça tantas exigências para esses 2 jogadores, um volante e um zagueiro, ela vai contratar de uma forma ou de outra. E agora, por que eu digo que é atrasado? As opções são menores, né? O São Paulo tinha alinhavado a contratação do Jailson, que foi para o Palmeiras. Nem era um jogador que o Rogério se entusiasmava tanto, mas encaixava no perfil volante alto, que sabe sair para o jogo.
E o São Paulo vai contratar um volante alto que saia para o jogo. Se o Rogério ficar fazendo muitas exigências e tal, vai de acordo com o departamento de estatística, mas a conclusão da diretoria é que o São Paulo vai precisar de um volante para ocasião da ausência do Luan, que são muitas partidas, e vai precisar de um quinto zagueiro no elenco. O elenco tem 4 zagueiros só, então deixa a opção restrita. Está convencido, é quase uma queda de braço, mas como o Rogério foi perguntado inúmeras vezes na coletiva por companheiros nossos sobre zagueiro e volante, não é a gente que está falando, a gente está falando aqui desde o começo do ano, desde o final do ano passado, quando saíram Bruno Alves e Liseiro, ficou mais evidente. Os colegas todos na coletiva perguntaram sobre zagueiro e volante. Então, ficou escancarada a necessidade dessas duas posições, muito mais do que o atacante que joga pelo lado, etc. e tal. Então, vai às compras, sim, tem pressa para isso, e acho que passa a ser a prioridade agora, tentando o mercado agora do meio para trás, né, Tironi? Até agora foi só do meio para frente. Agora o mercado vai ser do meio para trás, na base da urgência e da necessidade. Pois ontem o Rogério fez coisas que ele normalmente não faz, né? Admitiu erros, falou, poderia ter colocado a molecada da Copa São Paulo para jogar as primeiras rodadas, ressaltou essa história da falta de volante e a falta de zagueiro, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas antes quero falar mais uma vez que esse vídeo que você acompanha tem o apoio do OneFootball, o aplicativo de futebol que tem notícias e estatísticas em tempo real de um monte de times do Brasil e do mundo, que é onde o Arnaldo vê as notícias do São Paulo, por exemplo, e você também pode ver. Além disso, tem o Campeonato Alemão, ao vivo e de graça. Reta final do Campeonato Alemão rolando agora, a disputa ainda existe, tem um monte de jogo legal, e você pode acompanhar ao vivo e de graça. Como? Baixando o OneFootball com esse QR Code que está aí do lado do Arnaldo, cobrindo a cara dele, ou no link que está aqui na descrição. É lá que vai estar anunciado, por exemplo, o São Paulo contratou o volante tal, está monitorando o zagueiro fulano. É lá que você vai ver isso. Agora, Arnaldo, como eu falei, o Rogério não quer um zagueiro qualquer, um volante qualquer. Mas pelo menos uma coisa que parece que ele quer muito é que seja alto. Não tem ninguém na mira, né? O São Paulo deve estar indo atrás aí, o departamento de estatística deve estar procurando caras aí, mas parece que uma régua ali, um sarrafo elementar precisa ser alto. É isso? Vai, Arnaldo, manda. Tironi, e essa questão da altura, ela lembra um pouco a questão do Ceni jogador, né? Que gostava muito de jogador alto e tudo mais. Ele vem falando isso muito, sobretudo por questão da bola parada do São Paulo, da dificuldade. E aí, com um volante alto, o zagueiro tem que ser alto, né, Tironi? Não tem uma gamarra, esses zagueiros baixos. Então, o zagueiro, eu acho que você já pressupõe que ele tenha mais que 1,85 m de altura. O volante, não. Às vezes tem muito volante baixinho no futebol. E ele quer um volante que além da saída do jogo, tenha altura. Mais ou menos como era a questão do Jailson, que acabou indo para o Palmeiras. Não é tão simples, mas, como você falou, departamento de estatística e tal, não sei o que lá, tem alguns nomes, sim. O São Paulo, em princípio, estuda muito o mercado nacional mesmo, e não tem muitas opções. Vários jogadores já foram preenchidos. E o mercado norte-americano da MLS, que tem jogadores sul-americanos não tão caros assim que poderiam compor. Mas a questão... E tem também a possibilidade do William, zagueiro, que estava no Portimonense, está no Portimonense de Portugal, um clube que o São Paulo tem muita relação. Esse é um jogador que foi avaliado e aprovado pelo Departamento de Estatística, é um zagueiro que poderia chegar depois de N tentativas para zagueiro. A questão do volante é mais complexa, embora no caderninho do Ceni esteja zagueiro e volante tem que ser alto e sair jogando. O zagueiro todo é alto e vários saem jogando hoje em dia no futebol. O volante acho que tem mais dificuldade. De qualquer forma, não deixa de ser uma mudança de rota, uma mudança de rumo nas contratações, né? Que priorizavam até então o pouco dinheiro que existe, a aquisição de um jogador lá de lado de campo e tudo mais. Eu acho que contra o Bragantino, o São Paulo provou que tem possibilidades ofensivas interessantes para a temporada, mesmo ainda sem contar com o Luciano e o Nicão no banco.
Mas do meio para trás é uma peneira, né, Tironi? Ninguém faz um desarme, ninguém afasta uma bola, tá tomando 4 gols pro jogo do Paulista. Então, inverter um pouco a prioridade da direção em relação ao mercado. Repita, portanto, os nomes que você falou aí. MLS, caras da MLS é MLS. o mercado nacional mesmo. Não tem... Tem nome, mas tem... É diferente, por exemplo, do Flamengo e do Atlético, que fecha a janela do mercado europeu e eles vão às compras de quem não se encaixou no mercado europeu, né? O Atlético Mineiro está contratando, anunciou o Otávio, o volante que estava jogando no futebol francês. É excelente, mas é baixo, por exemplo. Não sei se o Ceni queria. O Atlético, campeão brasileiro e tudo mais, ele nunca deixa de tomar conta dos seus volantes, né? É bem sintomático. Mas o São Paulo não tem um dinheiro hoje para fazer uma contratação à la Atlético e Flamengo, pegar alguém do mercado europeu e trazer. Então, o mercado norte-americano e o mercado nacional acabam sendo as opções possíveis nesse atual momento. Muito bem. Tem mais uma pergunta para você ainda sobre isso, viu, Arnaldo? Sobre volante e sobre zagueiro. E uma informação. Baixe o aplicativo do OneFootball, que é o aplicativo de futebol com notícias e estatísticas em tempo real de 200 times e mais de 200 times do Brasil e do exterior, além do campeonato alemão ao vivo de graça. Por exemplo, nesse fim de semana tem Borussia e Bayer Leverkusen, segundo contra terceiro colocado. Borussia em segundo lugar, o Leverkusen com terceiro lugar com 35 pontos. Tem também o Bayern líder, tá liderando com 6 pontos de vantagem, enfrentando o Leipzig, que é o sexto colocado. Por exemplo, só tem de cara já tem esses jogões aí para você acompanhar ao vivo e de graça, com narração do Gerd Wenzel, narração do Monsanto, comentário do Gerd Wenzel. É muito simples. Usa esse QR Code que está aqui atrapalhando o Arnaldo na cara dele. Baixa aí o OneFootball com esse QR Code ou com o link que está na descrição. E aí, de quebra, você ajuda a gente também. Bom, Arnaldo, o São Paulo não tem dinheiro, como todo mundo sabe. Vai precisar ir para esses mercados mais ou menos periféricos aí para achar jogador. Pergunta que não quer calar. 2, aliás. O Diego Costa não poderia ser o volante? Ele é razoavelmente alto, ele já jogou de volante, ele era volante de origem. Só que é aquela história, né? Você põe o cara de volante, você descobre uma possibilidade na zaga. Mas será que não poderia ser esse cara? Esse é um ponto. 2, alguém da base poderia ser? O Beraldo, o Pablo, lá que disputaram a Copinha, parecem muito jovens. Tem algum outro que poderia suprir essa necessidade dentro do elenco? Vamos lá, por partes. Eu acho que o Diego Costa vai jogar bem mais essa temporada. Até não foi mal nas 2 primeiras partidas, sobretudo na segunda partida contra o Ituano. Mas ele é visto, como você falou, de descobrir um santo, né? Ele é visto como uma opção para a zaga. O Diego Costa é o zagueiro reserva, se você levar em consideração que o Léo, que joga na zaga também, é um lateral, não tem outro. Então, não está sendo considerado ainda como possibilidade de volante, até porque tem pouco zagueiro, que é a posição que ele... E ele tem uma saída de jogo para zagueiro que o Rogério aprecia. Então, eu acho que, por enquanto, não existe essa possibilidade pela escassez de zagueiros. Se continuasse lá o Bruno Alves, outros zagueiros, etc e tal, talvez o Diego Costa pudesse, nessa temporada, se aproveitar como volante. Em princípio, não. Porque está precisando agora de um volante e de mais um zagueiro, né? Em relação aos caras da base, é aquilo, né, Tironi? A oscilação desses caras ela é natural, muito grande nessa altura. E a convicção já tem, e é até interessante você usar o exemplo do Diego Costa, já tem um jogador nesse setor que oscila, jovem, já tem 2 temporadas no time profissional e oscila muito. Então o Beraldo, o Pablo, o volante, eles são considerados jogadores promissores, mas eles não estão prontos para jogar agora, não, esquece. Né? O Beraldo até é um zagueiro que não é muito alto, não é muito forte, é canhoto. O São Paulo está procurando um jogador destro, em princípio. Já tem o Léo como zagueiro canhoto e tem o Beraldo também mais alto, de maior imposição física e tudo mais. Não é o caso do Beraldo. O Pablo até é um volante, tem uma altura razoável, não é um volante baixo, mas está muito cru ainda. Então, o São Paulo não... depois do diagnóstico das 3 primeiras partidas, não pensa em não ir ao mercado nessas 2 posições
com o que ele tem na base, como se isso solucionasse os problemas. Não pensa, não. Pensa, sim, em voltar ao mercado e refazer a sua janela de contratações, agora priorizando do meio para trás. Muito bem, parece que a temporada do São Paulo tem 5 anos, né? Vai agora daqui um mês que vem acontece. O Rogério já falou que o Nicão só fica bom em abril, porque ele normalmente não joga nessa parte do ano, quando estava no Atlético Paranaense, enfim. Tá aí, São Paulo em reconstrução, a crise não é pequena, não. O Rogério Ceni, pelo menos, pareceu um pouco mais confiante do que em outras oportunidades. São Paulo tem uma semana de treino, encara o Santo André só na semana que vem. Vamos ver se dá uma melhorada aí. Certo, Arnaldo? É isso? É isso, Tironi. Jogo quarta-feira, às 19 horas contra o Santo André. Passa a ser decisivo. O São Paulo tem uma das piores campanhas do Paulista. Provavelmente vai chegar nesse jogo entre os dois piores times, ou seja, na zona de rebaixamento do estadual. E se o time melhorou um pouco no aspecto ofensivo, e melhorou de fato, criou, incomodou, no aspecto defensivo continua uma tragédia. Outra situação que a gente vai poder observar na quarta-feira, que é uma grande incógnita, mas que acho que temos pistas, é quem será o goleiro do São Paulo no próximo jogo do Morumbi. Seguindo o rodízio, o Volpi jogou em Bragança, foi bastante ofendido pela torcida. Quero ver quem o Rogério colocará para jogar contra o Santo André, que em tese marca o fim do rodízio e o início de uma escalação mais, se não fixa, mais constante, porque a tal da pré-temporada com os jogos acabou depois da derrota para Bragantino por 4-3. É isso aí. Ficamos por aqui. Voltamos. Fique de olho no canal que a gente volta aí a qualquer momento. Tem live nesse fim de semana, sim. Não tem jogo de São Paulo, mas vai ter live, certo ou não? Sim, depois do Fla-Flu e de Guarani e Santos no domingo. Valeu. Tchau.